satsang de hoje nós vamos falar sobre dois problemas que emergiram recentemente e que ganharam muito espaço na mídia e que, de certa forma, são dois problemas que se assemelham na sua natureza, embora tenham expressões completamente diferentes, que é o machismo e o racismo, né? E a gente vai falar hoje especificamente dos casos da Mariana Ferrer e do João Alberto Freitas. E são dois casos que foram muito emblemáticos. Eu vou tentar não falar muito, porque eu acho que seria bom a gente ouvir um bocado da maior parte de pessoas que estão fazendo o satsang, para não ficar somente na minha visão, no meu entendimento. Mas eu queria compartilhar algumas coisas com vocês que eu acho extremamente importantes. Falando do caso de Mariana Ferrer, o que eu queria compartilhar e trazer para vocês é um entendimento de que todos nós somos responsáveis pelo que aconteceu. E falar isso parece uma coisa difícil, né? E gera uma reação de quem está escutando. Eu, responsável pelo que aconteceu com Mariana Ferrer? Não, de jeito nenhum, eu não tenho nenhuma responsabilidade nisso. Mas a verdade é que nós temos uma enorme responsabilidade, uma responsabilidade, no meu entendimento, muito maior do que a gente percebe, e essa responsabilidade se traduz de várias maneiras. E para a gente entender essa responsabilidade, eu vou começar contando uma história que está narrada no livro, e, obviamente, a gente falou sobre isso quando falou do capítulo do livro, que é a história de um filme muito lindo que eu assisti, que é Permanência, um filme de Léo Laca. E eu fui para uma sessão especial do filme no cinema da Fundação, e depois da sessão especial do filme, eu vivi um momento que foi profundamente transformador na minha percepção e na minha compreensão do que significa o machismo. Depois eu vivi uma outra experiência muito reveladora também em relação ao racismo. Eu vou falar das duas, porque eu acho muito importante a gente trazer as nossas experiências pessoais para essas duas questões que são tão viscerais e tão fundamentais na nossa sociedade. E aí terminou o filme, eu achei o filme belíssimo, adorei o filme, Permanência, eu recomendo para quem não assistiu. E teve um debate sobre o filme no final. E aí, nesse debate sobre o filme, Léo Laca fez uma breve exposição e abriu para 3 mulheres que iriam debater o filme, e eu não sabia nada sobre o que seria o debate. Isso foi muito bom, porque eu não me preparei de nenhuma maneira, né? Não me armei com nenhum preconceito. E elas começaram dizendo, a principal delas, cujo nome eu, infelizmente, não lembro, mas Romerinho, eu acho que lembra. Qual é o nome dela, Romerinho? Lembra-se? Bom, o microfone está mudo, pronto, liguei o microfone aqui agora. Tu lembra o nome dela? Não, os nomes, foi mais de uma, né? Foram 2, uma falou 3. mais, Foram 3, eu não lembro os nomes. Eu não lembro os nomes, não. Ok. Mas, enfim, aí ela começou dizendo, Léo, eu queria lhe dizer que eu achei o seu filme um filme doce, um filme, não sei, falou uns 2 ou 3 adjetivos positivos, mas aí depois ela disse, só que depois da 3ª cena o meu estômago já começou a embrulhar. Aí eu, oi? Não entendi, como assim começou a embrulhar? E ela completou, porque o seu filme é extremamente machista. Eu disse, hã? Machista? O filme não tem nada de machista. A minha primeira reação. E elas começaram, então, a explicar por que o filme era machista. E aí eu vi o que eu nunca na minha vida tinha visto antes. Elas começaram dizendo, por exemplo, que o filme inteiro girava em torno de um personagem masculino. As personagens femininas eram satélite daquele personagem masculino. Os diálogos todos eram centrados no personagem masculino, por exemplo. Além disso, havia algumas cenas de nudez no filme, mas todas femininas. E aí, quando elas começaram a mostrar esses aspectos que me passaram desapercebidos, e essa é a reflexão fundamental, por que eu nunca tinha conseguido ver isso antes? Por que tantos de nós não conseguem ver isso?
que está absolutamente escancarado à nossa frente. Porque nós estamos mergulhados, imersos numa sociedade profundamente machista, e isso se chama machismo estrutural. O machismo permeia tudo na nossa sociedade. No momento que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, nós somos bombardeados com mensagens machistas. A gente vê mensagens machistas na televisão o tempo todo, nas propagandas, no outdoor, nos comportamentos, e a gente cria a ilusão de que esse machismo é normal, é natural, e não consegue mais enxergá-lo, que é o ponto mais grave. A gente perde a condição de perceber o machismo. E quando eu disse que todos nós somos responsáveis pelo que aconteceu com Mariana Ferrer, é porque a nossa responsabilidade está na nossa omissão de não se posicionar com clareza em todas as oportunidades em que nós vemos isso acontecer. Não é normal uma propaganda de cerveja centrada no corpo da mulher. Ele não está vendendo, a empresa não está vendendo o corpo da mulher, está vendendo a cerveja. Então, por que aparece uma mulher quase nua em tantas propagandas de cerveja? Não são só de cerveja, de tantas e tantas coisas. A verdade é que a sociedade usa o corpo da mulher como um produto, ele é vendido como um produto, ele é vulgarizado como um produto, ele é objetificado, tornado como um objeto de consumo. E isso permeia tudo que a gente vive à nossa volta. Dos filmes que a gente assiste, praticamente todos eles, com raras exceções, as propagandas de televisão, as piadas sem graça, a pornografia, que se tornou extremamente comum no Brasil, particularmente é um dos países que mais consome nos dias de hoje. E aqueles que conseguem enxergar como eu consegui, todos nós temos a obrigação de nos colocarmos a serviço dessa causa e de nos esforçarmos sempre que pudermos para fazer ver, para fazer perceber que não é natural nós tratarmos o corpo da mulher como um produto a ser vendido, a ser comercializado, e nos posicionarmos sempre de uma maneira extremamente firme. Quando eu digo que nós somos responsáveis, é porque o estupro que aconteceu com a Mariana Ferrer, ele é legitimado pela omissão daqueles que percebem e se calam. E, obviamente, aqueles que não percebem terminam também reforçando esse machismo estrutural, o que aumenta ainda mais a obrigação e a responsabilidade daqueles que conseguem ver. Eu tomei uma atitude recente que foi um bocado dolorosa, na verdade. E eu vou falar também disso para vocês. Eu fazia parte de um grupo de infância, de amigos de infância, uma meia dúzia de amigos de infância mesmo. Amigos que eu tenho desde a época, um deles, a gente dividia a mamadeira quando era recém-nascido. E a gente viveu a infância toda juntos e a adolescência juntos. E nós tínhamos um grupo no WhatsApp. E nós nos encontramos uma vez por ano. Só que 90% das mensagens trocadas no grupo de WhatsApp é pornografia feminina. E eu nunca compartilhei isso, mas eles compartilhavam. E isso era algo, e é algo extremamente comum e extremamente normal em grupos de WhatsApp masculino. E se você for conversar com os seus amigos, como eu conversei com os meus, eles vão dizer, mas isso é greia. Isso é só uma brincadeira. Não é greia, nem é brincadeira. Isso é uma forma de nós retroalimentarmos o machismo estrutural. É uma forma de nos tornarmos anestesiados. É uma forma de perdermos a nossa sensibilidade. E sair do grupo, me retirei do grupo, sem brigar com ninguém, dizendo, amo vocês de coração, mas não caibo mais aqui nesse grupo, porque essas mensagens me incomodam. E eu preciso compartilhar isso com vocês. Não acho legal isso. Não acho legal a gente estar 90% das mensagens aqui serem pornografia, porque eu acho que isso traz um prejuízo imenso às mulheres de uma maneira geral e à sociedade, porque prejudica os homens também da mesma forma. E aí, não da mesma forma, mas de uma outra forma, mas também de uma forma importante. E isso é algo também extremamente relevante para a gente entender, que o machismo não é culpa dos homens ou responsabilidade dos homens.
O machismo é uma propriedade, é uma característica ou uma doença, se vocês quiserem, da sociedade. Existem mulheres machistas como existem homens machistas. Na verdade, eu conheço algumas mulheres que são muito mais machistas do que os homens, do que alguns homens. Então, não há nenhum impedimento que um homem seja feminista, da mesma maneira que algumas mulheres, infelizmente, são machistas, porque o machismo é essa percepção equivocada sobre o lugar da mulher na sociedade que permeia toda a sociedade, não é algo exclusivo dos homens. E causa dor e sofrimento tanto nas mulheres como nos homens também. Porque os homens terminam, por conta do machismo no qual eles crescem, nascem e crescem desde pequeno, terminam tolhendo a sensibilidade dos homens, inclusive prejudicando gravemente a sua capacidade de se relacionar com as mulheres, como seres e não como objetos que eles são treinados a ver e perceber durante toda a adolescência, em grande parte dos casos. E também, claro, torna-se infinitamente mais difícil deles conseguirem conviver com o próprio feminino que habita dentro de cada um deles. Todos nós temos um componente feminino, um componente masculino, yin e yang, e esse componente feminino fica profundamente mascarado, escondido, massacrado. Isso causa dor e sofrimento também aos homens. Então, o machismo é algo que causa imensa dor e sofrimento, principalmente as mulheres, que são as vítimas diretas do machismo, mas também os homens, que sofrem por uma série de limitações que terminam marcando a sua personalidade e que limitam a sua capacidade de se relacionar com o feminino, com as mulheres e com o próprio feminino que habita dentro de cada um deles. Então, essa é uma reflexão muito importante, assumirmos a nossa responsabilidade pelo que aconteceu com Mariana Ferrer e incorporarmos essa responsabilidade, transformando-a em uma ação cotidiana de desmistificação e de ruptura com esse modelo, com esse machismo, na verdade, que permeia, com esse modelo patriarcal, que perpetua o machismo que permeia toda a sociedade e que é perpetuado por toda a sociedade. Não é algo só dos homens, como não é algo só das mulheres. E, de certa forma, há um paralelo muito grande com o racismo, que também é estrutural. Da mesma forma que o machismo também tem causas históricas, obviamente, os negros foram escravizados, e grande parte dos negros que hoje vivem no Brasil tiveram ancestrais que foram escravos. Então, é natural que a maior parcela da população negra tem uma condição social inferior à população branca, que sempre teve no domínio desse processo. Então, isso coloca os negros numa situação, a raça negra e a população negra, numa situação de enorme desvantagem competitiva, que gera um racismo que, da mesma maneira que o machismo, permeia e contamina toda a sociedade e que muitas vezes é difícil de ser percebido. Eu vejo muitos relatos absolutamente equivocados de pessoas que dizem: ah, não, eu não sou racista porque eu tenho um amigo negro, por exemplo. Ou seja, da mesma maneira que as pessoas dizem: ah, não, eu não sou homofóbico porque tenho um amigo gay. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Então, nós temos que perceber o machismo, enxergar o machismo. Principalmente quem não sofre com o machismo tem uma dificuldade muito maior de perceber. E eu disse a vocês que o filme e o depoimento que eu assisti depois do filme foi muito esclarecedor para me fazer perceber, ver um machismo que eu não via. E um depoimento de Gabriela, minha filha, foi muito revelador para mim também em relação ao racismo. Ela mencionou no momento que foi fazer um passeio de bicicleta com um amigo que era negro, eu não lembro exatamente a circunstância, mas e que ele tinha esquecido de pegar a nota fiscal da bicicleta e voltou para pegar a nota fiscal da bicicleta. E ela não entendeu, mas peraí, por que nota fiscal da bicicleta?
porque o negro tem que andar com a nota fiscal da bicicleta, porque senão ele é parado pela polícia, e se ele não tiver com a nota fiscal para provar que ele comprou a bicicleta, ele pode ser levado para a delegacia, por exemplo, que é uma situação absolutamente impensável se ele fosse branco. Então, aliás, tem um trecho de vídeo que foi compartilhado hoje pela minha irmã, por Márcia, no grupo da Maragoçanga, que traz um depoimento de Leandro Carnal sobre o racismo, e que eu recomendo fortemente, porque ele ilumina de uma maneira extremamente hábil essa compreensão do racismo estrutural que muita gente não consegue ver porque acha que é natural, que é normal, algo que de normal e natural não tem absolutamente nada, que é não mais do que uma trágica herança histórica que se perpetua nos dias atuais e que torna as chances e as oportunidades para a maioria da população brasileira muito menores do que aqueles que não têm que enfrentar o racismo. Então, as oportunidades para quem é branco e para quem é homem são infinitamente maiores do que para quem é mulher e do que para quem é negro, por conta do machismo e do racismo estrutural. E a gente tem que entender que, da mesma forma que piadas machistas ou de louras burras não tem absolutamente nenhuma graça, e a gente tem que dizer isso, a gente tem que falar isso. Essa piada não tem graça, essa piada perpetua uma situação que causa enorme dor e sofrimento. Muitas vezes a gente fica encabulado, né? Dá aquele risinho amarelo, pode até não achar muita graça, mas não assume uma posição clara de afirmação contrária a esse racismo ou a esse machismo estrutural. E essa é a responsabilidade que todos temos. E essa responsabilidade aumenta ainda mais se nós somos homens em relação ao machismo e se nós somos brancos em relação ao racismo. Então, eram esses os depoimentos que eu queria aqui compartilhar com vocês, e essa reflexão, e que é uma chamada também de responsabilidade para que todos nós sejamos mais atentos, mais vigilantes e mais proativos no sentido de combatermos essas duas doenças estruturais da nossa sociedade, que são o machismo e o racismo. E como esses dois males eles estão tão entranhados e permeiam com tal profundidade a sociedade, nós não podemos ficar neutros nessa luta. Não basta não ser racista, como disse Leandro Carnal no depoimento dele. É preciso ser antirracista. Não basta nós não sermos machistas, nós precisamos ser feministas. Então, aproveito esse satsang para aqueles que aqui estão e para os que nos escutarão depois, para conclamar todos nós a tomarmos consciência dessa patologia social dentro da qual nós vivemos, para que, primeiro, consigamos enxergá-la com mais clareza e que essa percepção consiga nos conduzir a uma ação muito mais efetiva e afirmativa de combate ao racismo e ao machismo. Jai Gurudev.